Olá, queridos irmãos. Estamos de volta à Fundação Fraternidade com o programa ID, trazendo o Evangelho na sua casa. Hoje, o nosso convidado é o Padre Adriano Roque da Silva, pároco da Paróquia São Luís Orion, aqui em Porto Alegre, em Belém Velho, né, Padre? Isso. Seja muito bem-vindo, Padre. Que alegria recebê-lo. Muito obrigado. Boa tarde aos ouvintes, todos que estão nos acompanhando, Canção Nova, Fraternidade. É uma alegria estar aqui para refletir, estar junto, rezando, partilhando o Evangelho de hoje. Qual foi o evangelho que o senhor escolheu para hoje, Padre? Isso. Eu escolhi, quando eu me refiro ao Evangelho de hoje, o que eu escolhi, né, a cura do cego Bartimeu. Que está em Marcos 10, 46 e A 52. 52, exatamente. Muito bem. O senhor pode nos contar por que o senhor escolheu esse evangelho para hoje? Eu escolhi ele porque é alguns passos para o encontro com Jesus e a mudança. É um dos poucos evangelhos onde quem recebe a cura, por assim dizer, tem nome. Então ele tem uma simbologia, tem um significado, tem voz. E eu gosto muito dessa passagem. Depois eu explico os detalhes, mas eu gosto muito. Que bom, que bom. Então, por enquanto, vamos ouvir a oração do Padre Ladislau acerca desse evangelho e já retornamos para a proclamação. Meu irmão, reza comigo ao Senhor. Jesus, meu Senhor e meu Deus, Tu és a minha experiência profunda e verdadeira, Deus vivo em minha vida. Tu que fizeste e estás fazendo imensas maravilhas em mim. Digo com teus apóstolos que é impossível calar e não falar tudo o que nós vimos e ouvimos. Sim, porque tu, Jesus, estás manifestando em todos os acontecimentos, circunstâncias e momentos em meu coração, em minha vida. Tu és o imenso amor e misericórdia, luz e verdade total. O teu Santo Espírito vivifica, unge e reveste de força do alto. Sim, eu quero proclamar e testemunhar que tu estás vivo e presente. És o mesmo ontem, hoje e sempre. Obrigado, Jesus, meu Senhor, meu Deus. Amém. Amém. É sempre uma bênção escutarmos as orações do Padre Ladislau, né, Padre? É o nosso fundador, muito profundo e muito envolvente, assim, no Evangelho. Nos leva, nos traz uma luz muito profunda do Evangelho. Vamos então proclamar esse Evangelho, Padre? Vamos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Chegaram a Jericó. Ao sair dali, Jesus, seus discípulos e numerosa multidão estava sentado à beira do caminho, mendigando Bartimeu, que era cego, filho de Timeu. Sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim? Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem,
Levanta-te, ele te chama. Lançando fora a capa, o cego ergueu-se de um salto e foi ter com ele. Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhe: que queres que te faça? Raboni, respondeu-lhe o cego, que eu veja. Jesus disse-lhe: vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois bem, um evangelho muito rico. Um evangelho que, por que eu escolhi ele para rezar? Veja bem, alguns detalhes que nós vamos estar abordando aqui. Começando por Jesus, que estava chegando a Jericó. Jericó é uma cidade grande, uma cidade naquela época, e Jesus passava por ali, e um cego que estava à beira do caminho. E tem um nome, Bartimeu, filho de Timeu. Não era alguém, somente um cego, mas esse um cego que tinha uma identidade. Estava ali, mendigando. Por quê? Vejamos, para aquela época, havia-se a crença ainda do castigo de Deus. E, na verdade, ainda tem gente até hoje que ainda pensa nisso. Isso foi castigo. E naquela época isso era muito forte. E aí a doença era vista como castigo. E no caso, ser cego era considerado um dos grandes castigos, porque o cego estava impossibilitado de ler a palavra, de ler a lei de Deus. Ele não podia ler e interpretar a Torá. Então, naquela época não existia ainda a linguagem, a escrita, o braille, né? Então, não tinha como. Então, era considerado um pecador mesmo. Assim, olha, ele só podia escutar a palavra, que era muito bom, mas sempre dependia de alguém. Então, era considerado o cego um grande castigo. Quando era cego de nascença, que é uma outra passagem que nós temos, quando encontram lá com Jesus, eles vão dizer, olha, quem pecou foi ele ou foram os pais? Então, era a teologia da época. E aí, então, o cego estava mendigando, porque era considerado, né, um pecador, e aí ninguém queria ficar perto de um pecador. Era pecador público. Cego, cego. Então, não tinha muita solução para essa pessoa, a não ser mendigar, pedir, depender dos outros. Em Bartimeu está lá, mendigando, pedindo. Quando ouve, alguém disse àquele homem que Jesus iria passar. E aí ele começa a dizer, né, Jesus, filho de Davi. Marcos aqui já dá um título para Jesus. Jesus está a caminho de Jerusalém, lá ele seria crucificado, já está percorrendo ali e ganha um título, filho de Davi. Ele chama, e aí foi repreendido, e chama mais uma vez. Ele acredita, ele fala, e não fica quieto, mesmo quando foi repreendido. E aí que vem a situação que, mesmo ele estando cego, mesmo estando envolto às trevas, ele chama por Jesus. Eu não sei qual que é o problema que você passa aí na sua casa. Eu não sei qual que é a dificuldade que você está agora cego. Qual que é o teu pecado? Qual que é o teu vício? O que está lhe atrapalhando? Porque dentro de nós existe também alguns Bartimeus. Ou seja, ficamos cegos. Alguma coisa nos coloca na escuridão.
Mas mesmo na escuridão é importante que você saiba que é importante rezar. Falar com Deus. Mesmo que você não queira, não sinta vontade. Santo Inácio de Loyola vai falar que existem as orações nos exercícios espirituais, desolação e consolação. Quando você está desolado, né, você está desanimado, triste, como um Bartimeu cego, você fica triste, mas é importante que reze. Às vezes a pessoa perde alguém e ela vem e chega para a gente, padre, por que logo ela, padre? Tanto bandido por aí, tanto gente ruim, estuprador e tal, e logo minha avó, meu pai, eu estou com raiva de Deus, padre. E eu sempre digo a essa pessoa, certo, então, fala para Deus que você está com raiva dele. Porque a oração é você falar com Deus. É uma oração de desolação. Né? Por mais que você vai chegar e falar para Deus, estou com raiva de ti, só faz o sinal da cruz, às vezes nem isso. É uma oração forte de desolação, mas é uma oração. Estar ali diante do Senhor. Bartimeu nos ensina que mesmo na escuridão, mesmo nas dificuldades, chame por Jesus. Fale o nome de Jesus. Mesmo que você está à margem, excluído, seja qual for o teu pecado, qual for o teu erro, Deus sabe, e você também. Então é momento de você, mesmo no pior dos pecados, voltar o teu olhar, voltar a tua voz para Jesus. Falar com Jesus. Falar com Deus. Mesmo nas dificuldades. Falar com o Senhor. É um caminho. É um caminho que todos nós somos convidados a percorrer. E aí, então, o Evangelho continua. Foi repreendido, mas ele teve esperança. Continuou falando. Foi, chamou, até que Jesus escuta e manda chamá-lo. E aí vem dizer, coragem, força, o Senhor te chama. E aí vem mais uma riqueza de detalhes que não é à toa que está ali. Ele tira a capa. Por que o evangelista escreve? Então, por que esse detalhe importante? A lei judaica, ela dava esse direito para todos aqueles que pediam. A capa não podia ser retirada. Já naquela época, existiam pessoas que perdiam tudo. Às vezes por empréstimo, dívidas ou coisa assim. Então, perdia a casa, perdia suas terras, entrava em dívidas. Mas a lei dizia que a capa não podia ser retirada. Não era uma simples, era a capa que normalmente à noite ajudava a proteger do sereno e de dia do forte calor do sol do deserto. Então, era o que ele tinha. Tudo o que ele tinha, a capa. Então, quando ele é chamado por Jesus, ele deixa a sua capa. Ele deixa. Ou o manto, em algumas traduções, conforme a Bíblia que você usa, vai dizer um manto. Ele retira o manto que ele tinha. Ou seja, quando o Senhor te chama, tudo que você tem, tudo que você pensa, você deve retirar. E aí, quando você vai retirando aquilo que você tem, para ir ao encontro do Senhor. E aí diz o texto que ele deu um salto. Ou em algumas traduções vai dizer que deu um pulo. Para nós que enxergamos, pular, muitas vezes já não é fácil. Agora, imagina, por que um cego vai pular? O Senhor chamou, poderia dizer, ele levantou, ele foi andando até Jesus, mas não, ele pulou, ele deu um salto. Na teologia judaica, o chão, onde você pisa aí na sua casa, o chão era o local das seguranças, terra firme, em contraposição ao mar, a agitação. Então o chão era a segurança.
Quando Bartimeu, então, ele deixa o que ele tinha, no caso a capa, e ele dá um salto, ele dá uma aventura nova. Ele vai ao encontro de Jesus. O padre Adroaldo, o grande jesuíta, quando ele vai colocando algumas questões aqui, ele vai falando que é importante nós aventurarmos em Jesus, pular para Jesus. E isso é belíssimo. Pular para o Senhor, ir ao encontro do Senhor. Ele deixa o que ele tinha, né, a sua segurança, e vai ao encontro do Senhor. Ele pula ao encontro do Senhor. Muitas vezes nós queremos ir até Jesus, mas a gente não quer deixar as nossas velhas seguranças. O velho eu não quer ficar para trás. Eu quero ir ao encontro de Jesus, mas eu ainda continuo com os meus vícios, com os meus tantos erros, continuo ainda pecando, falando mal, isso e aquilo, e quero ser curado, mas não tiro a minha capa. Não deixo o Senhor me ver de modo transparente. Quando eu coloco a capa, o manto diante do Senhor, eu não quero me mostrar. É necessário se desvelar diante de Jesus. E é isso que Bartimeu ensina. Então ele tira o que a lei dava para ele. Ele tira ele mesmo. E as seguranças, ele vai ao encontro do Senhor. Faz essa experiência. Basta isso? Ah, padre, eu vou fazer isso e agora? Ótimo. Não. Ainda não. Porque ele vai até o encontro de Jesus. Chega até Jesus. E aí Jesus faz uma pergunta para ele. O que você quer? O que você quer? É uma pergunta que alguém pode dizer, padre, mas é tão óbvio. Por que Jesus perguntou? Deu para ver que aquele homem era cego. Ele podia chegar logo e fazer logo a cura e continuar o caminho, continuar percorrendo. Todo mundo viu, padre, aquela... Não. Porque Jesus não estava só interessado na cura da enfermidade. Mas quando ele traz, ele dá voz, quando ele pergunta, ele dá uma voz àquele homem, para ele poder falar. Aquele excluído que estava às margens, agora ele pode também falar. Falar. Ele vai dizer o que ele quer. Mas para dizer o que você quer diante do Senhor, pelo menos você tem que pensar um pouquinho. O que eu quero? É a pergunta da psicologia moderna, da psicanálise, do terapeuta. Primeira vez quando alguém vai lá no psicólogo, psicanalista, é uma das primeiras perguntas que ele vai te fazer. Por que você está aqui? O que você deseja? Alguns, na terapia, colocam o psicanalista fica atrás, o paciente na frente. Na direção espiritual, também os diretores espirituais sempre vão estar perguntando à pessoa: por que você está aqui? O que você quer? Por que você está na igreja? Por que você vai à missa? É uma pergunta que Jesus faz, parece uma pergunta simples, e é simples, mas também é uma pergunta existencial. Porque se eu não sei o que eu quero, se eu não sei para onde ir, qualquer caminho serve. Se eu não sei para onde eu vou, pego qualquer caminho. Agora, se eu sei aonde eu vou, eu tenho que ter um objetivo. Tenho que ter um caminho. Ou seja, a pergunta que ele faz que Bartimeu pense: o que eu quero? E aí ele pergunta. E Bartimeu é obrigado a pensar rapidamente, mas ali naquela fração de segundo, e ele responde: que eu veja. Agora Bartimeu tem voz. Era alguém que estava gritando: filho de Davi, tem de piedade de mim, tem de piedade de mim. Foi repreendido, era marginalizado. Mas agora, diante de Jesus, ele pode falar tranquilamente o que ele quer, o que ele deseja. Ele poderia ter falado outra coisa. De repente, era cego, mas ele poderia ter falado que podia continuar cego, mas rico,
sei lá, pedir outra coisa, pedir outra situação, mas não. Ele pediu, mesmo Jesus vendo, Jesus pergunta. Quando o Senhor te vê na igreja, Deus sabe dos teus erros. O Senhor que tudo vê, o Senhor que conhece o nosso coração. Mas Ele te pergunta, o que você quer? E aí você tem que saber o que tu quer e a forma que você vai fazer isso. Ir ao encontro, buscar o sacramento da confissão, buscar uma direção espiritual, o processo da cura interior. E às vezes não vai ser só num dia. Vai ter que percorrer um dia, 2 dias, voltar na outra semana, mais uma vez, fazer o processo da conversão. Mas você tem que saber o que você quer. O que você quer? É uma pergunta que Jesus fez a Bartimeu e faz para cada um de nós. E aí, sabendo o que quer, aí ele é curado. E quando é curado, ele depois se coloca no caminho. Passa a seguir Jesus. Ele não foi curado e foi embora. Ele foi curado e foi seguir Jesus. Se colocou no caminho. É importante que quando você for curado, você também entre no caminho. Infelizmente, há muitas pessoas que recebem a graça, pagam promessa, mas depois não entram no caminho. Não passam no seguimento a Jesus. Ou seja, muitas pessoas ainda recebem a graça, mas voltam às velhas seguranças. Não retiram as capas, não mudam, não se entregam a Jesus. Pois bem, para finalizar essa fala, digo a vocês, vejam, por que então gosto desse evangelho e escolhi ele? Por causa desses detalhes. Parece, à primeira vista, quando a gente lê, pulou, saltou, tirou o manto, a gente até passa despercebido. Mas depois, quando você vai meditando na leitura orante, vai entendendo o sentido que se tinha para a época, aí muda. O detalhe é importante. Não foi à toa que o evangelista narrou isso e escreveu para nós. Uma série de detalhes que vai nos colocar diante do Senhor e depois ao seguimento. O Senhor que nos escuta, um Senhor que nos ama, que chama, quer estar junto conosco. Ouvir a cada um de nós. Portanto, que nós possamos libertar o nosso coração, os aspectos que carregamos de escuridão de Bartimeus, que possamos fazer o caminho da luz, que é Jesus, ir ao encontro dele, fazer a experiência, dizer o que você quer e seguir o Senhor. Ser discípulo, ser missionário. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que meditação profunda, Padre, rica em detalhes. Eu estou aqui escutando e cada detalhe vem ao encontro de tantas situações na minha vida. Com certeza vem na vida de cada um dos nossos telespectadores. Lhe agradecemos muito, mas o tempo passa correndo, né? Quando a gente vê, já está chegando ao final do programa. Mas não faltarão oportunidades para nos encontrarmos novamente e termos a graça de ouvir essa meditação tão profunda. Agora eu convido o Senhor para rezarmos um Ave Maria para Nossa Senhora da Evangelização, que é a padroeira de nosso programa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigada, Padre, pela sua presença, por todo esse ensinamento tão profundo. Muito obrigada por escolher uma passagem propícia para a nossa vida nos dias de hoje e por esse convite que a gente persista. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Se for preciso, gritar mais alto ainda, né, Padre? Isso. Não desistir,
soltar a capa e seguir o caminho. Lhe agradecemos muito, Padre, e espero que o senhor volte outras vezes. Eu agradeço pelo convite e claro que quando me convidarem eu virei sim. Tá Será bom? Foi uma sempre alegria convidado. estar aqui, aos telespectadores, que bom, e que Deus abençoe a cada um de nós. Muito obrigada, Padre. Agradecemos também a você que nos acompanhou até agora, nosso telespectador. Agradecemos a nossa equipe também, que nos auxilia muito incansavelmente. E agradecemos também aos colaboradores que colaboram para essa obra de Deus. Se você gostou desse programa, pode acompanhá-lo, assisti-lo novamente no Canção Nova Play e também no Frater Play, o nosso canal. Assista, curte, compartilhe, se inscreva-se e ative o sininho para receber a nossa programação. Seja sempre muito bem-vindo. Fiquem com Deus e muito obrigada.